Bom dia a você que acompanha Sobral no Enem em casa. Hoje, nosso 19º encontro, o aulão de revisão. Fiquem agora com a aula de português com o professor Cláudio. Bom dia, cara. Novamente estou por aqui com vocês. Agora, uma reta final, não é isso? Lembramos que só para introduzir, saber que lembra aqueles castelos de areia da praia que vocês fazem, não é isso? Lembra como é que é a lição, né? Construindo. Mas lembra que aquele castelo de areia é tão frágil. Porque chega o mar. Quando chega, fogos, história. Lembra que vocês são mar. A prova é de castelo de areia. Estou preparado? Sei. Aquela prova, porque castelo de areia é aquela provinha assim, as pessoas lá, ó. Eles são no mar, eles são fortes, tem um estrela. Que legal. E aí a gente tem que lembrar-nos que é apenas uma prova. Ok? Não precisamos achar que o mundo se resolve por essa prova, porque vocês sabem tudo isso, que essas provas, elas servem para provar a gente como a gente, né? A gente é ser humano, a gente tem fragilidade, mas a gente tem força para ultrapassar essas barreiras, né? Sempre no meio do caminho é essa pedra é ultrapassável, ok? Então é importante da gente sempre lembrar que a gente vai passar por isso, fazer o melhor que temos para conseguirmos um futuro na universidade, um futuro para chegarmos a uma profissão, né, grandes profissões, que o Brasil precisa de jovens como vocês. Isso. Então a gente precisa lembrar disso. Né? E aí hoje vamos começar, porque eu coloquei aqui algumas questõezinhas. Voltar, peguei aula 2, ok? Vamos lá começar, não ter muito tempo. Gente, o TD começa com um poema, ok? Que é do barroco brasileiro, do poeta Gregório de Matos, um dos ícones do barroco brasileiro, mas eu quero que vocês percebam, a partir da habilidade, o que ela quer, como você vai chegar à resposta dessa questão. Eu coloquei a habilidade aqui visual aqui embaixo, não está no TD. Está no TD dizendo o número da habilidade da questão, mas, porque essa primeira questão da habilidade 16, aqui, coloquei aqui o que ela quer dizer. Primeiro é um texto que diz: pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Eu deixei, não colocou na ordem do soneto, né? Aqui na ordem direitinho, que está aqui no TD eles modificaram, foi formatado talvez. Se basta vos irar por pecado, aprendar sobre ele só de medo, que a mesma culpa que vos dá ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer do repentino, vos deu como afirmar na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai, não querais partir divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ok? Primeiro, contexto desse poema. Barroco. Vive-se um conflito ou uma tensão espiritual religiosa. O Eurípides se coloca diante de Cristo e aí ele usa uma expressão: pequei, Senhor. Senhor é o vocativo, ou melhor, a linguagem barroca chamando também de apóstrofe, Senhor, quando ele se dirige a palavra, ok? É um recurso linguístico, é um procedimento usado pelo barroco que aproxima o texto a uma oração. Na oração, você se direciona a Cristo, se colocando como pecador, querendo pedir o seu perdão. E aí, o Eurípides desse poema se coloca dessa mesma maneira. Então, esse poema é muito próximo ao modelo chamado oração, que é o outro gênero textual, né? E aí nós temos esse texto da poesia religiosa ou poesia sacra de Gregório de Matos, que está naquele contexto social que remete à contra-reforma religiosa.
Isso é a reforma luterana, e a igreja se opôs, construída contra a reforma. Nesse contexto todo, nós temos aí recursos de linguagem, nós temos antítese, nós temos também metáfora, ok? De antítese, expressões como, se você olha ali, pecar, culpa, perdão. Se você olha, pecado, clemência, você vai encontrar antítese, né? As oposições. E aí você encontra isso completamente no texto. Por quê? Se eu tenho tensão, se eu tenho conflito, eu tenho duas figuras de linguagem muito importantes no Marrom que explicam essa tensão, esse conflito. A antítese e o paradoxo. São figuras de linguagem que expressam o conflito. Mas com o Marrom, não. Se você chegar mais à frente, você vai encontrar também a oposição na raiz do campo e a cidade, a antítese vai ser usada também para expressar isso. Se você chegar mais à frente no modernismo, na clareza do espectro, para mostrar os conflitos, as tensões que as personagens clarecianas vivem, né? Elas vão marcar muito por, principalmente, paradoxo, ok? E aí, para explicar totalmente o envolvimento da personagem em seu mundo existencial da clareza do espectro. Então, o paradoxo é o procedimento usado para explicar a tensão, o conflito, como antítese também, em qualquer momento literário. Né? E aí você pega o texto do Vinícius de Moraes, você encontra muito também antítese, né? E paradoxo, e outros textos à volta. Mas, aqui a questão nos diz assim: o poema acima faz parte da produção sacra de Gregório de Matos, sacra, relativo ao sagrado, ao religioso, em que o sujeito lírico é a mesma ideia de eu lírico, eu poemático, sujeito poemático, se comporta como um pecador que está arrependido, pedindo perdão a Deus. Para explicitar essa concepção é tema, ok? Concepção é o tema, é o conteúdo, é a ideia do texto. O poeta se apropria de certos procedimentos. Procedimentos são os recursos, é a forma do texto, é a estrutura do texto. E aí está lá na habilidade 16, ó, que diz aqui que você tem que se relacionar uma coisa a outra. Informações sobre concepções artísticas, isto é, sobre o tema, e procedimentos de construção do texto literário, são os recursos usados. Então você relaciona o tema ao recurso usado, ok? E aí nós temos aqui, e tem a polissemia, que é o sentido da palavra desgarrado. Tem um polissemia. Que é desgarrado? Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Hein? E aí entra aquela história da ovelha desgarrada, da ovelha perdida, não é isso? Que pecou e quer voltar para a casa do Senhor, não é isso? Lembra o fator bíblico, e aí é o que entra a relação de visão dos mundos autores do mundo que você tem. Okay? Se é um texto de caráter religioso, ele vai retratar muito o que vem da Bíblia. Muito que vem do contexto universal. Daí ele coloca, eu não tenho polissemia aí, ok? A palavra. Ambiguidade, já que o vocábulo ovelha criou uma dupla análise, também não tem a questão da ambiguidade, não é isso? Ironia, pois afirma ser o contrário de uma ovelha pecadora, lógico que não. Ele é, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, eu sou pecador, ok? Que quer voltar para a casa do Senhor. E aí a antítese está marcante aí, porque o eu lírico, ele é sempre o pecador e Cristo é sempre o Salvador. Olha a antítese, em todo o contexto, não é isso? Item B, alegoria, pois se compara a ovelha desgarrada, sim. O que é a alegoria? É um conjunto de metáforas. Que conjunto de metáforas são essas? Marcado pela história toda da ovelha desgarrada, né? A ovelha pecadora, a ovelha perdida, a ovelha que saiu da casa do pai, da casa do seu pastor, se perdeu por lá fora e está voltando para a casa do Senhor. Referência ao filho pródigo, não é isso? Tudo isso aí é metáfora. A Bíblia uma grande alegoria. A Bíblia são metáforas e mais metáforas.
metáforas. É uma sequência de metáforas explicando outras metáforas. Isso está na linguagem barroca. Ok? Aí você diz, poxa, professor, o que é uma alegoria com um quesito de carnaval? Os carros alegóricos são metáforas do tema. As fantasias são metáforas do tema. Então tudo ali são metáforas. Ele não só o tema, ele é um conjunto de metáforas, tudo aquilo ali chamamos de alegoria. E aí nós temos item correto e item D. O item é ex metonina, que se direciona o pecador ao Deus Salvador. E aqui eu não tenho metonina. Aqui eu não tenho metonina. Porque metonímia no barroco também aparece. Há um texto do Gregório de Matos que vai falando as partes do corpo de Cristo. Ele diz que ele fala dos olhos eclipsados, dos braços abertos, dos pés, das mãos cravadas. Ele vai colocando da cabeça baixa, ele vai colocando as partes do corpo de Cristo. Isso é metonímia, a parte pelo todo. Há outro poema dele que é muito comum isso aí também. Então, quero que você perceba uma coisa: o prosseguimento são as figuras de linguagem, são os recursos usados, diversos recursos que podem ser usados no texto. Que aí você relaciona com o tema habilidade 16, que é mostrar isso para você. Por isso, a alegoria, que são as metáforas, que está todo envolvido na história da ovelha desgarrada. Então, primeira questão, item D de dado, marque aí. Segunda questão, segunda questão tem uma canção. Ia fazer eu trouxe aqui o vídeo, mas não é certo não, não tem não. É isso? Não tem a questão do som, para entrar aí o vídeo de uma canção chamada Respeita, da Ana Canhas, que a gente tem a oportunidade de assistir no YouTube, ver como é que é, todo esse procedimento, esse texto, que são eles, ela coloca várias mulheres da mídia, mulheres comuns, mulheres lutadoras, como até a Maria da Penha aparece no vídeo, conclui com Elza Soares, uma das ícones da música brasileira, que pouca gente não vê na mídia por aí, porque a mídia esconde o que é importante para a cultura brasileira também. É isso? E aí nós temos Respeito, que diz: você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí. Eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói, fala toda errada, que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento, quando ela diz não. Mas eu estou vendo, eu estou sabendo, eu estou sacando o movimento. É covardia do momento, quando ele levanta a mão. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei. Estou por aí, eu não estou à toa. Respeito as minhas. É a palavra que eu coloquei. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas concentram. O silêncio é um grito de socorro escondido, pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua. A culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso. Mas eu vou esclarecer. Abuso. Ela vai, ela vem. Meu corpo, minha lei. Estou por aí, mandando para todos. Respeita as minas. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós. Por essa voz que só quer paz. Por todo luto, nunca é demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada. Mas a luz não se apaga. Digo que sim, ninguém me cala. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei. Estou por aí, mas não estou à toa. Respeita as minas. As minas, no caso, singular, não é indo. E aí você tem um texto muito forte, da Ana Canhas, cantora, que pouca gente conhece, Ela é mais conhecida com a música que ela cantou com o Nando Reis, Por Você, Você Bateu o Amor, não é isso? Então, as músicas muito belas, no final, o Nando Reis canta. E aí, mas foram outras canções que aparecem nas outras rádios, por aí fora, mas ainda que há um tema muito pertinente ao mundo em que vivemos, não é isso? Respeito às mulheres. Essa violência que existe
esse feminicídio que os caras por aí dizem que não existe, porque nunca aconteceu com eles talvez, ou com alguém deles, não é isso? Porque não, ou se acontece, ele não tem, né, coragem de dizer a verdade, ou de aceitar aquela verdade. Isso acontece direto, né? É muito, né? Certo? Assim, eu lembro um jornal escrito, porque na TV passa pouco também, mas passa. Okay? Mas o jornal escrito, você vê muito isso. Certo? E os dramas que não aparecem na mídia, né? Mas existem. Independente de classe social, viu, meu filho? Isso não é só na periferia, não. Isso está na elite também, viu? Na elite é pior, sabe por quê? Na periferia os vizinhos ouvem. Os filhos gritam, a mulher grita, tá? E nos lugares sofisticados, que são escondidos, que a mulher tem meio que dizer, porque mexe com o social, né? Só que um dia ela na boca, né? E aí, a canção diz tudo sobre o que acontece no mundo em que vivemos. Okay? São canções que deveriam ser mais popularizadas, mais abertas, para educar um certo grupo de homens, que dá pena, né? Que usa a palavra homem, não sei porquê, né? E não sabe distinguir o que é ser humano, né? Eu lembro de uma imagem, um videozinho, que foi feito na prefeitura de Maringá. No meu trabalho também em redação no colégio, eu levei para tratar desse tema, que aparece os meninos, né? Aí dizendo o nome deles, aí depois chama a menina, e assim, de 10 anos de idade, o menino na fase de 8 anos, 9, 10, e uma pessoa diz, elogia ela, falou elogio dela, aí fala do cabelo, da roupa, do olhar, aí depois alguém diz, não tapa nela, vocês podem ver isso? Aí depois pergunta, por que você não faz? Mas não, ninguém merece, mulher não merece apanhar, né? Não pode, ninguém pode fazer isso. Crianças nascem assim, né? Respeitando. E aí, é isso que criança nasce respeitando. Ao final ninguém nasce sendo violento. De forma violenta. Okay? É na família, você vê isso. É no meio da rua, é nos amigos, não são os vídeos da internet. Os filhos também, cara. Né? Porque a galera é muito achar que é normal algumas coisas que aparecem em alguns lugares. A galera não sabe diferenciar o que é ficção da realidade. Né? Ficção da realidade. Okay? Realidade é diferente. E aí as crianças, quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, circulando nas redes sociais, é isso, as crianças, respeito. Okay? Toda relação passa por respeito. Respeitar a esposa, respeitar os pais, respeitar filhos, tudo passa por isso. Né? Educação não é diploma, educação vai além de diploma. Tem muito diploma ainda, não tem educação. Okay? Vai além disso. A educação é muito mais do que diploma. Diploma se conquista facilmente, mas a educação dele, valorização, humildade, conquista tudo pela humildade, pela simplicidade das falas, pelo respeito, sempre em qualquer lugar. Então, se alguém um dia, no começo da relação, torcer sua mão, como se fosse um caso de ciúme, cabe logo com isso. Qualquer consequência pode se agravar. Não deixe você sua mão um dia. Então a questão diz muito para o mundo em que vivemos. Vamos lá. Questão 2. A arte pode ser utilizada como meio de expressão de distintos grupos sociais. A canção respeita Diana Canha se destaca pela denúncia de preconceito contra a mulher no contexto profissional, manifesta em resposta à violência física e moral contra a mulher, crítica à falta de visibilidade dada à violência contra a juventude, desabafo da mulher pelo excesso de violência sofrida pela sociedade, exposição das mazelas sociais decorrentes da violência doméstica. Qual item? Qual? Deu bem? Bem de bola? Certíssimo. É um manifesto. Ela está se manifestando perante esse tema, não é isso? A violência contra a mulher. É uma relação como se fosse o gênero manifesto. Ok? Vamos lá. Então, nesse contexto aí, eu tenho uma habilidade 13, que diz que você tem que
apresentar diversas produções artísticas, como eu explicaria, diferentes culturas, padrão de beleza e preconceito. E aí nós temos, gente, diversas produções artísticas. Eu encontrei aí uma canção. Ela é uma produção artística, ela explica, né, diferentes culturas, padrão de beleza e preconceito. E aí nós temos a questão da diferença da cultura do povo, da violência do povo. É cultural? Eu não sei, mas eu torno, não é isso? Mas é o padrão social, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Eu tenho um poema da Cecília Meirelles, poetisa neossimbolista, considerada na segunda fase do modernismo brasileiro, que é uma poetisa que traz muitos temas intimistas, ok? O intimismo da Cecília Meirelles, lá meninas, na criança de aula tem um espaço lá fora, claro, aí atrapalha. O intimismo da Cecília Meirelles é retratar, certo, uma poesia marcada por sinestesia, que é a aproximação de campos sensoriais diferentes, musicalidade por meio da literação, a passagem do tempo, a efemeridade das coisas, a transitoriedade das coisas, não é isso? E aí você tem um poema que diz: eu canto porque o instante existe, e minha vida está completa, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento, através de noites e dias no vento. Se desmorono, se edifico, se permaneço ou me espaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a arte ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Ok? A canção, o poema em si é como se fosse uma canção, um ritmo, a musicalidade, a fluidez muito ampla, que vem desde o simbolismo, e a escritora traz isso para o modernismo. Também há textos que falam sobre Inconfidência Mineira, e o romanceiro da Inconfidência, que é um romance de caráter histórico, social, da Cecília Meirelles, já que várias vezes no Enem. Mas o tema aqui da questão, que está na habilidade 1, que diz que você tem que identificar, as diferentes linguagens, e aí a linguagem literária, e seus recursos expressivos. Isto é, eu tenho recurso usado nessa linguagem. Okay? Eu tenho um procedimento usado aí. E aí, para quê? Como elemento de caracterização do sistema de comunicação, não é isso? E aí, veja só, por exemplo, se você pega uma fábula, você tem lá a personificação, que é como característica daquela fábula. Eu tenho um gênero textual, que aí entra diferentes linguagens, a linguagem da fábula. E eu tenho recurso expressivo, que é a personificação, porque os animais agem muito como seres humanos. Se eu pego uma receita, eu tenho lá os ingredientes, então eu tenho um processo de construção, estou aqui de maneira intuitiva, de orientação, E aí eu tenho um procedimento para aqui. Cada texto tem os seus procedimentos para aquilo, cada gênero textual, Se você pegar um texto que é jornalístico, você tem caráter denotativo, que ele informa, que ele busca informar. Então tem recurso para isso. Então, aqui nessa habilidade 1, ele quer que você encontre os recursos para construir diversos tipos de texto, qualquer tipo. Por exemplo, numa tirinha, pode vir lá uma onomatopeia, sugerindo tapa. É um procedimento usado, ok? Do jeito que há na piada, a quebra da expectativa, que é o humor da piada, o humor da tirinha, da charge. E aí você vai encontrar diversos aspectos sobre isso. Do jeito que pode ser uma polissemia na propaganda, uma ambiguidade em um texto. Então, aqui são os procedimentos usados. Okay? Eu tenho diversos gêneros textuais. Okay? Eu posso ver uma imagem, uma placa de trânsito. Não é isso? Então, essa habilidade que é isso. E nesse texto aí, da Cecília que diz: o poema apresenta uma figura de linguagem que tem como aspecto característica a suavização das expressões. Esse recurso pode ser identificado no verso. Isto é, qual é o procedimento que suaviza
suaviza. Como é que se chama isso? Eufemismo. E qual é a passagem? Qual item traz eufemismo aí? Qual item? Item A diz, e a minha vida está completa. É eufemismo aí? Não. Item B, irmão das coisas fugidas. Não. Fugidas é o passageiro, porque ele foge. Item C, não se turbou nem tormento. Item D, tem secretária na asa ritmada. Item E, e um dia se estarei mudo. Qual item? Mudo, é mudo. Não é isso? E nós temos voz, mais nada ali no final. Isso aí traz o eufemismo, suavização, ok? A suavização. E aí é a figura de linguagem que não necessita propriamente estar escrito. Ele apenas explica a figura de linguagem, não é isso? Né? E quer que você encontre como ela aparece no poema. Então vamos lá, questão 3, item E, que não tem mistério. Próxima questão. Olha só, o analfabeto político, Bertoldo Brecht. Ok? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. Não sabe o imbecil que ele, na sua ignorância política, nasce prostituto, menor abandonado, pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto, lacaio, das empresas nacionais e multinacionais. Okay? Lembrar que não é brasileiro, se for, viu? Alemão, viu? Ok? Gente, novamente habilidade 16, eu tenho um texto de caráter literário, eu tenho um texto que ele quer relacionar informações sobre concepções e procedimentos de construção, eu tenho um tema e tenho recurso para isso. Okay? Ao longo dos versos, revelam-se vestígios acerca da visão de mundo do sujeito livre. Considerando esse enfoque, infere-se que o poema apresenta uma concepção de literatura que, entre outros aspectos, valoriza a poesia com, item A, a apresentação da beleza a partir de fatos banais e cotidianos, item B, forma de manifestação e posicionamento políticos sociais, item C, maneira de promover os aspectos formais e técnicos da linguagem, item D, expressão da individualidade lírico revelando suas subjetividades, item E, prática associada à elite letrada, voltando-se para os próprios interesses. B de bola? Corretíssimo. B de bola? Percebam que ele fala sobre, ele se manifesta, não é isso? Ele coloca que a poesia é a manifestação, né, de posicionamento político e social, que não se manifesta na lei, não é isso? Ele chama de analfabeto político, ok? Item B de bola é o item para ser marcado, não é isso? E aí, remete logo à habilidade 16 também. Né? Perceba o quê? Porque eu trouxe questões muito focadas no social. Porque ele é muito social. Okay? É muito social mesmo. As questões querem que você seja participante desse mundo. Né? Isto é, você é protagonista. Okay? Em outras épocas, o jovem estudante ele decorava livros. Não é isso? Ele decorava a enciclopédia, decorava. Se ele veio com aquilo já marcado na prova. Se ele tropeçasse, esquecesse tudo, pronto. Ou não é mais isso. Ou você é protagonista do mundo. Ou você tem que dialogar com esse mundo. Saber que esse mundo tem que ter tecnologia e você tem que interagir. Por isso também tem uma questão muito ampla, que são de artes plásticas e artes, que é a função da arte. E uma das funções da arte é a função que é altamente moderna, é a função interativa. Okay? No ano passado, tem uma questãozinha, todos os anos eu tenho isso. Teve uma que é uma imagem, bicho da Lígia Clark, que é um negócio feito de ferro, que você vai manuseando ele. O mundo é interativo. No ano passado era um meninozinho numa imagem, né? Numa instalação. Instalação é uma arte que era colocada em espaço. Okay?
tem uma sala, um galpão, né? E a pessoa vai lá e participa. O cara viaja para Nova York, para Tóquio, para a Coreia, você vê muito isso. Okay? A arte você vai participar. Você, por exemplo, existe na arte em Orlando, né? Eu ouvi falar, o Museu do Lego. O Museu do Lego, ninguém vai ficar no Museu do Lego, vai ficar só olhando do Lego. Expliquei do Lego. O objetivo do Lego é você o quê? Interagir, participar, montar. Então, quem vai visitar o Museu do Lego vai participar. A arte hoje passa por isso. A canção, a música passa por isso. O povo tem que dialogar com ela, né? Não é ficar em karaokê cantando não, meu filho? É dialogar no mundo social. E aí nós temos aí o texto, doutor Sim Senhor, do grupo Rafa, ok? Beleza? Diz assim: criaturas são visíveis no cenário urbano, situação estátua no cotidiano. Situação estátua, gente, muitas vezes são vistas como pessoas invisíveis para outros. Eu moro em condomínio, está perguntando, às vezes passa o pessoal da limpeza, passa o pessoal da limpeza, nada. Cara, não sabe que aquela pessoa tem sua importância para você. Okay? É mais importante do que talvez ele. Porque se aquele condomínio não tiver ninguém para limpar, está todo reclamando, está sujo, entrega baratas. Né? Se aquela senhora aí do café, do escritório, ela fala, tá meu filho, o trabalho não vinga. Porque sem café ninguém trabalha no escritório. E tem isso. Depois falta o patrão, gerente, aí vai, falta nenhum. Mas aquela senhora diz, sabe por quê? Porque as pessoas não importam com a gente. Ok? Se a gente não se importa com elas, você não se importa nem com você. Dá bom dia, dá boa tarde, boa noite, perguntar como está, tudo bem, está precisando de alguma coisa? Isso melhora até a tua autoestima, imagina ter. Ok? Uma desce na elevador do condomínio, quando eu passo para aquela galera que está bom dia assim, 6h30 não, o cara tá com aquela de raiva, imagina quem dormiu com ele. Não tem tecido. Entendeu? Imagina quem vai trabalhar com ele o dia todo. É cruel, são seres humanos que precisam melhorar para tornar ser humano. Por isso, tornou às vezes estável. Continua. O ar quente desespera quem está lá fora, o ar frio perdoar dentro. Imagem que passa fora da vitrine, diz que não tem lugar ou assento. Imagem que passa fora da vitrine, diz que não tem lugar ou assento. Assessorista, trocador, porteiro de apoio, o motorista, lixeiro, personagem do mesmo besteiro. Para quem não sabe ler, letreiro é somente desenho. A limpeza é necessária, mas é invisível. Obrigação de máquina, reação possível. Algumas peças vão sobrando, ficando no caminho. Computador, frutas, jornal, milícia, novinho, milícia, novinho. Invisíveis criaturas, humildes, desumanos. Olhares receios sob o chão no pano. São pessoas que não veem por quem. São pessoas amigas e de quando precisamos. E aí vem, né? São pessoas amigas quando precisamos. Olha aí, você precisa, né? É o meu amigo, é isso? Né? Quando precisa. Isso é um tapa na sociedade, meu filho. A arte se destaca por suas diferentes funções em diferentes meios sociais. A canção do Grupo Rafa, além de ilustrar uma crítica ao analfabetismo, ilustra uma realidade social quanto aí é uma crítica. Habilidade 4 do Enem, que você perceba. Isso é crítica. Ele diz assim, essa questão aqui, diz assim, nessa habilidade 4, que você tem que reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e do sistema de comunicação e informação. Isto é, você tem que reconhecer a crítica. A crítica que há é a ingenuidade dos cidadãos com a escolaridade e funcionalidade social. A crítica é isso. A falta de cidadania das classes mais intelectuais da burguesia, da parte da pequena burguesia. É isso.
A crítica ao trabalho inadequado em grandes prédios das grandes metrópoles, aos olhares de medo difundidos nas grandes cidades entre os trabalhadores, ou é a desvalorização de trabalho realizados por cidadãos de classe mais simples? Qual é? Exatamente. Essa desvalorização. Okay? E aí, esse tema é constante, que a galera não comenta, mas a preocupação do trabalho e o respeito com quem trabalha, considerado, entre aspas, provavelmente um trabalho mais simples na sociedade, não é tão simples assim, viu, filho? Não é tão simples assim. E aí, o item percebam que a questão social é muito ampla. Essa questão social é uma abertura de ideias para também escrever redação. É também uma abertura de diálogo, é também repertório. Precisa de repertório para não ficarmos apenas naqueles clichês que se diz por aí afora. É isso? Beleza? Próxima questão. Vamos para a questão 6, é isso? Eu tenho dois textos. Um diz assim: a substituição do buscador por uma buscadora nem sempre indica busca feminista, já que a tradição patriarcal do herói masculino se permitiu a coexistência de uma busca estritamente feminina. Uma busca que, embora fosse de mulher, é literalmente patriarcal. Essa busca feminina frequentemente se apresenta como busca introvertida e imóvel da mulher mística. Enquanto o herói masculino busca dominar o universo, a heroína feminina busca tornar-se o universo dominado. Ou seja, a busca feminina da heroína é uma aprendizagem dos papéis que a mulher tem que representar na sociedade e nas narrativas do patriarcado. O que ele quer dizer nesse texto? Que quando as mulheres queriam tomar a frente da sociedade, aí ele coloca no final, era apenas uma aprendizagem dos papéis que a mulher tem que representar. Era apenas uma representação. Não era na realidade assim. Okay? Porque tudo estava bem moldado. O homem já determinava com quem a filha dele casaria. Okay? Mas quando as coisas começam a mudar, não é tão fácil. Não é tão fácil. E aí as coisas, elas é apenas uma aprendizagem para algumas mudanças. O texto 2 diz assim, que é da obra Senhora José de Alencar. Tomei liberdade de incomodar o meu tio para falar-lhe de um objeto muito importante para mim. Muito importante, repetiu o velho batendo a cabeça. De meu casamento. Disse Aurélia com a maior frieza e serenidade. Não acho que já estou em idade de pensar nisso? Perguntou a moça. Certamente, 18 anos. Então estou decidida. Tão decidida que ele pediu esta conferência. Já sei. Deseja que eu aponte alguém. Que eu lhe procure um noivo nas condições precisas. É difícil. O sujeito, no caso de pretender uma moça como você, Aurélia. Enfim, há de se fazer a diligência. Não preciso, meu tio, já o achei. É a minha vontade. O senhor não sabe o que ela vale, mas juro-lhe que para a levar a efeito, não se me dará de sacrificar a herança de meu avô. Não vale a pena ter tanto dinheiro, continuou Aurélia, se ele não servisse para casar-me a meu gosto. Ainda que para isto seja necessário gastar algumas miseráveis contos de réis. E aqui você tem um personagem Aurélia Camargo, da obra Senhora de José de Alencar, uma obra que se divide em 4 partes, chamada Preço, Quitação, Posse e Resgate. Okay? Os temas, os títulos dos capítulos são policêmicos. Okay? A personagem ela estava rica nesse momento, mas depois ela explicar, fazendo um grande flashback, explicar quando ela era pobre. Mas quando ela é rica, ela se liga, principalmente em Fernando Seixas, aquele que foi o seu namorado, na adolescência, na juventude, quando ela era pobre. Só que ele deixou por outra mulher chamada Adelaide Amaral, que lhe ofereceu uma certa quantia de dote, de 20 contos de réis, foi oferecido pelo pai dela, e a Aurélia ficou
sofrendo. Mas, no entanto, ela depois recebe a herança do amor paterno, que nunca esperaria isso, ok? E ela se vinga socialmente. E ela vai comprar esse homem. Ela se encontra, isto ela fala, um papel social, ok? Que não era como aquela mulher naquela sociedade. Principalmente porque ela era órfã, de pai e mãe, rica, bonita, elegante. Tudo que a sociedade não tinha, não aceitava. As mulheres eram submissas ao pai e depois submissas ao marido. Ok? E esse papel social dela modificou. Ela rompeu, mas era só, isso é só no plano literário. Na realidade era assim? Não, romper assim, romper como ela fez, não era fácil. Né? Mas na ficção dá para se construir. A Aurélia Camargo fez isso. Mesmo que no final da história tudo voltou ao normal, ela se pegou ao marido, concretizou o casamento, porque ela comprou mesmo. E ela passa na cara dele, dizendo: você é um homem vendido. Qualquer um se compra em qualquer esquina da cidade. Né? Aí ele se sente altamente humilhado. Okay? Não é isso? E aí é o padrão de uma época que não existia na vida real, mas existia na ficção. Okay? E a personagem é totalmente uma grande metáfora. Raiou no céu fluminense uma nova estrela. Uma nova estrela. Só que a estrela passa rápido. Não é isso? Ela passa rápido. Ok? Isso rápido por quê? Porque ela se casa, ela se entrega àquele molde social depois. Mesmo que ela passe 11 meses desconstruindo aquela imagem do marido, que era um casamento só existia socialmente, mas aquele caso não existia, mas um dia ela se entrega nesse casamento. Né? E aí, bem, o texto 1 trata da diferença entre as buscas masculinas e femininas para encontrar um companheiro ou companheira em textos literários. O texto 2 é uma passagem de Senhora de José de Alencar, em que a protagonista, Aurélia, comunica ao seu tutor que quer se casar. Verifique-se que o texto 2 confirma as ideias do texto 1 na medida que, item A, revela o desejo feminino na busca de uma grande herança. Item B, mostra a dificuldade feminina na busca por pretendentes. Item C, encoraja a mulher na busca por uma postura profissional. Item D, incentiva a independência feminina na busca por seus desejos. Item E, torna a mulher agente que rompe valores sociais cristalizados. Qual item? Qual item? Quer dizer que o texto 1 está incentivando a independência feminina, né? Não. Independência feminina não. Lembrá-los que é apenas tornar a mulher agente, rompendo com valores sociais que estão cristalizados no patriarcalismo. Rompeu com aquele modelo. O modelo que o homem tem que escolher, você, minha filha, está pretendente, já está pronto. Né? Ele é filho do seu tal. Pronto. E ela rompeu com isso. Okay? Em outras épocas, eu filho, mas se fosse liberal hoje, o cara quer ser. A lei agora é essa, viu? Os pais têm que escolher para quem suas filhas eram casadas. O filho tem um outro pai tem que escolher. Sabia disso? Na hora do papai escolher e se eu escolher aquilo que você não queria, também tem isso. Né? Se escolher aquilo que você não eu queria, né? Mas os pais também controlariam completamente, viu? Mas ele já está no século XXI, né? Ele não sabe que o mundo mudou. Né? Okay? Ou frente está grossa, né? Então, item gente, romper com modelos cristalizados, com modelos marcados com um patriarcalismo muito forte. Não é incentivar a independência feminina, porque não vai ter independência ainda. Ela vai ter rompendo o modelo. Né? Independência é outra coisa. É muito mais amplo, não é isso? Porque é interessante um poema de uma poesia, tipo assim, poesia imaginal das periferias, que diz assim: há uma diferença entre briga e luta. Briga tem momento para acabar, mas luta é eterna. Viu? Luta-se por direitos eternamente, não acaba. Luta por espaços sociais, por melhores dias, eternamente. Briga é outra coisa. Não é isso? Okay.
Então ele tem que ter lutar. Então o item é que aí nós temos dois textos que relacionam a habilidade 22, vai falar disso. Os textos são relacionados. Vou dar dois textos aqui, como essa questão aí, percebe que estou relacionando. Relacionando o quê? Diferentes textos em opiniões, olha aqui. Temas, assuntos e recursos linguísticos, ok? Isto é, eu posso ter texto que fala do meu recurso, usa o meu recurso linguístico, usa metáfora, usa metonímia, usa paradoxo, notícia, usa ambiguidade. Então eu quero recurso. Eu posso temas que pode se opor ao outro. Okay? Um texto pode opor o tema no outro, um texto pode completar o outro, né? E aí, entre as palavras como consonância, que concorda com o outro, né? Complementar, diversas palavras, nesse contexto de habilidade 22, que relaciona dois textos, que podem ser de gêneros diferentes. Eu posso pegar um texto informativo, uma notícia e um cartaz. Okay? Posso colocar uma canção, né? Por exemplo, o mês de setembro, que fala sobre suicídio, né? Setembro amarelo, não é isso? Okay? Eu tinha colocado aqui um cartaz, uma questão, e coloquei a canção da Legião Urbana chamada Pais e Filhos no começo, e começa com suicídio. Para relacionar o tema, ok? A relação entre o cartaz mais a canção, ele analisa de maneira artística, né? Um tema, ok? De construção de identidade para personalizar esse tema crucial da realidade. Então vai ser comum comparar textos de gênero diferente, ok? Então, item responde a questão. Próximo, questão 7. Eu tenho um poema chamado Seus Olhos, de Gonçalves Dias, poeta da primeira geração do romantismo, poeta que focaliza propriamente, né, a visão nacionalista, idealista, mas há uma poesia livre, mais sentimental, em que a mulher é marcada por uma visão mais distante, de um modo mais platônico possível. Okay? São 3 momentos da poesia romântica. O primeiro momento fala sobre essa mulher ainda pura, angelical, idealizada, platonizada. No segundo momento também. Mas no terceiro momento, pelo Castro Alves, o segundo momento é o Álvaro Azevedo, do ultrarromantismo. Mas a terceira geração, que é do Castro Alves, a mulher é mais sensual, erótica, já mais corporificada. Antes não. É mais a questão do sonho. Seus olhos estão negros, estão belos, estão puros. Deviam luzir estrelas incertas, passadas dormentes, do mar ou ferido. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, tão negra expressão, mais doce que a brisa, mais doce que a o nauta. De noite cantando, mais doce que a flauta, quebrando a solidão. Seus olhos tão negros, tão belos, tão puros, de vivo luzir. São meus infantes, gentis engraçados, brincando a sorrir. Percebo que há a questão do olhar. Lembre, os olhos são imagem, mas o que está no interior é o olhar, que é o psicológico. Okay? E aqui o romantismo trata da beleza física, não é isso? Negros, aí vem belos, puros, a beleza, buscar idealizar a personagem. E aí vem a habilidade 16 novamente, né? Essa habilidade vem marcando essa questão do tema e dos procedimentos usados. A reverência à pessoa amada ocorre no plano formal, isto é, olha a forma, que é o procedimento. Ao uso da metonímia caracterizada por, e aí o procedimento usado é a metonímia. A representação da mulher com cura, a referência ao brilho do olhar feminino, a aproximação entre a mulher e a criança, a comparação dos olhos com a água do mar, ou a apresentação dos olhos substituindo a pessoa. Qual é a parte do todo? Os olhos
parte de uma pessoa. Não é isso? Isso é metonímio. Ok? Quando o Drummond diz, o bonde passa cheio de pernas brancas, pretas e amarelas. As pernas são a parte por um todo. Ok? O bonde passa cheio de pessoas, mulheres. Ali as pernas são mulheres. Então a parte por um todo. Ok? Isso é metonímia. Beleza? Então item correto, item é isso? Beleza? Questão fácil, foi? Lembre desses procedimentos usados, são comuns nas questões. Ok? Próximo, questão 8. Questão 8. Olha só a questão 8. Quanto à forma, isto é, a construção, por assim dizer, material das estrofes, e de cada cântico em particular, nenhuma hora seguimos, exprimindo as ideias como elas se apresentaram, para não destruir o acento da inspiração. Além de que a igualdade dos versos, a regularidade das rimas, a simetria das estâncias, produzem uma tal monotonia que dão certa feição de concertado, artifício que jamais pode agradar. Ora, não se compõe uma orquestra só com um som doce e flautados. Cada paixão requer sua linguagem própria, seus sons imitativos e períodos explicativos. Quando em outro tempo publicamos o volume das poesias de nossa infância, não tínhamos ainda assaz refletido sobre esses pontos em quase todas estas faltas e formas. Hoje, porém, cuidamos de ter seguido o melhor caminho. Vamos, ao menos o desejo, se não corresponde às obras ao nosso intento. Ou jamais mimosos da natureza farão o que não nos é dado. Questões assim, habilidade 16 novamente, ok? Eu tenho um procedimento, eu tenho um tema. A reflexão sobre o processo de criação apresentado no prefácio de Gonçalo de Magalhães. Gonçalo de Magalhães é o precursor do romantismo no Brasil, com a obra Suspiros, Poetas e Saudades, em 1836, a primeira obra do romantismo. Por que essa obra tem importância? Sobre o tema que ele está tratando, o seu prefácio que está aqui. Ok? O que diz? Então, Gonçalo Magalhães, no livro Suspiros, Poetas e Saudades, de 1826, define uma determinada concepção de poesia, isto é, tema. Não é isso? Sendo essa concepção, os versos devem ressaltar procura por uma forma poética perfeita, influência de poemas de outros autores, adequação à experiência afetiva do poeta, natureza como fonte de beleza e equilíbrio, transformação do papel atribuído ao poeta. Qual é? Isso é romantismo. Então, a palavra-chave do livro. Qual seria então? Então, qual é? Exatamente aí. A palavra afetiva. Exatamente aí. Perceba que ele vai na palavra correta. Gente, ser romântico é ser afetivo. Não é isso? Okay? Se você diz que ama sua namorada, você é afetivo, não precisa ser bruto com ela, não é isso? Isso é romântico. Ok? Item C, a adequação da experiência afetiva do poeta. Ok? Como ele diz lá no começo, não é isso? Explicam as ideias como elas se apresentam para não destruir o acento da inspiração. Ali que é a igualdade dos versos, a regularidade. E aí a palavra da forma em si. Então a inspiração em si, a afetividade do poeta. Ok? Item C, essa foi a questão. Questão boa? Mas perceba que o romantismo passa por isso. Nessa questão da afetividade, na questão da sentimentalidade, da subjetividade poética. Próximo. Outro texto que foi lá na época do romantismo também, que é 7 de setembro. Faz referência à independência, lógico, não é isso? Dá para deduzir, né? Dá para inferir sobre isso. Foi um dia de glória, o povo altivo trocou, sorrindo as vozes cativo, pelo cantar das festas. O leão domável no deserto bramiu soberbo dos grilhões de berro no meio da floresta. Lá no Ipiranga do Brasil, o Marte, enrolado nas dobras do estandarte, erguia o Augusto forte.
cercada à fronte dos lauréis da glória, soltou o tremendo brado da vitória, independência ou morte. E aqui vem a habilidade 20, e aí vem essa habilidade que cai muito sobre a questão de identidade, a questão de patrimônio, certo? Que diz que você tem que reconhecer a importância do patrimônio linguístico, da linguagem como patrimônio, que perceba que o Marcos Jung falou sobre a questão do patrimônio imaterial, que a linguagem é nosso patrimônio, certo? Quando o cara diz a questão de nacionalismo, cara, nacionalismo é cultura, nacionalismo é linguagem, o cara está falando para usar mais, dizer que nacionalista não, parceiro. Certo? Isso é fichinha de rede social. Certo? Nacionalismo é valorizar a música brasileira, a cultura do povo, a cultura popular. Não é ficar, eu sou nacionalista e adoro ir para os Estados Unidos, botar muito dos anais, adoro e odeio esse meu país. Aí diz nacionalista, menos. Okay? Isso aí é fichinha por internet. Nacionalismo é apreciar a música brasileira, é apreciar a língua brasileira, certo? Com valor, com importância à cultura, à culinária, né? Menos dizer que adora comida daquilo, entendeu? E passa a comida brasileira, viu? Te juro que a gente come em consideração, né? Aí em Fortaleza, não sei se tem um pouquinho que virar, né? Tem um pouquinho que virar, né? Tem 2 sanduíches de 15 reais, que é mais barato, né? 2 pouquinhos, que eu criança também, né? Aí adora, mas te juro que tem coisa melhor para comer. Aqui na cidade, muito melhor. Aí o cara vai por quê? Porque adora publicar no Instagram. Oi, estou publique menos. Certo? Isso a galera com certeza tem muita gente adora. Tem muita comida brasileira muito legal. E mais saudável, né? Não é mesmo? Só que a galera vai pela ideia, vai algo fora, né? Menos. Sejamos nacionalistas, amando o nosso povo, nossa cultura, nossos valores humanos, sociais, nossa língua, valorizando. Cara, é muito lindo quando eu ouvo o pessoal, cara, ele falando, cara. Aí eu vou para preconceito enorme, assim, meu filho, você não entende nada. Okay? É bonito quando o pernambucano fala, o baiano fala. Aí diz, não, cearense, daqui, do norte, da capital. É porque quem vive nesse contexto não percebe a variação que há. Você está no seu grupo, você não percebe a diferença, mas quem é de outro estado sabe que vai falando que eu leio diferente dele. Viu? Isso é valorização, isso é identidade, isso é cultura de um povo. E aí, nós temos muitas coisas boas, muitas músicas brasileiríssimas. É só pegar aí o último álbum dos tribalistas, você vai ver o que é música brasileira, ok? E mais, para a preservação da memória da identidade nacional. É isso. Identidade nacional não é dizer que é nacionalista sem saber o que é identidade do povo. Ok? Tem que ser mais atento a essas questões, porque a gente valoriza muito, mas todo bem que ela dá para voltar lá, galera, né? Também tem isso. Né? Tanto para a do Brasil vai ser nacionalista, menos. Okay? Gente, diz assim o texto, a questão. É comum encontrar poemas românticos como o de Casimiro de Abreu, exaltando a pátria, pois foi este o período em que se consolidou no brasileiro o sentimento de identidade nacional. Tal fenômeno permite entender a produção literária da época como, item A, documento histórico do cotidiano de heróis da vida pública e privada brasileira, fonte que contribui para a preservação do patrimônio cultural e linguístico dos povos, forma de reconstituir fatos do passado até então ignorados, resgatando sua importância, meio de criticar o processo de dependência que manteve no poder os mesmos agentes, recurso para contestar a história oficial e oferecer uma nova versão para facilitar a política. Qual é? Veio exatamente, fonte que contribui para a preservação do patrimônio cultural e linguístico dos povos. Okay? Questão boa para a sua identidade, essa é a preservação. Próximo. Texto A Flor do Maracujá, ok? Outro texto que vem lá do romantismo, Augusto Varela, a segunda geração do romantismo, pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhar, pelas
notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo jasmim, pelo goivo, pelo agreste manacá, pelas gotas de sereno, pelas folhas de gravatá, pela coroa de espinho da flor do maracujá, por tudo que o céu revela, por tudo que a terra dá, eu juro minha alma, de tua alma escrava está. Guarda contigo este emblema da flor do maracujá, não se enoje teus ouvidos de tantas rimas em ar, mas ouve meus juramentos, meus cantos, ouve sim ar, te peço pelos mistérios da flor do maracujá. A questão é me dizer novamente, não é isso? Então tem um procedimento para isso. A súplica amorosa. O que é súplica? O que é suplicar? Pedir, não é isso? Pedir. A súplica amorosa, não é isso? Lembra uma canção que o Rafa gravou, mas é uma canção bem nordestina, chamada Súplica Cearense, que diz: meu Deus, perdoa este pobre coitado, que de joelho rebocado, pedindo para a chuva cair sem parar. O nome da canção é suplicar. Está pedindo? Ok? Então a súplica amorosa do poema revela traços típicos de uma poesia sentimental, presente no poema de Fagundes Varela, a partir do platonismo amoroso e o mito do amor à primeira vista como algo inadmissível, da natureza como cenário ideal para o amor e os tons de erotismo e estilo velado, do sentimentalismo contido e a natureza como expressão dos estados amorosos do amante, da posição de submissão da amada aos caprichos do poeta e a ambiência do amor na natureza, ou da vassalagem do poeta em relação à amada e à natureza como cúmplice da confissão amorosa. Qual é? Seu é. Você diz que o sentimento contido, ele se expressa tão explicitamente, contido é não se expressar, se conter. Eu não tenho em si, mas o é vassalagem. O que é o vassalo? Escravo, servo, submisso. O homem que ainda chama a mulher de sinhá, que vem de senhora, que vem de submissão, da escravidão, não é isso? Como escravo que chama a dona da casa grande, a menina da casa grande, a moça da casa grande sinhá. Ok? E aí vem a referência da escravidão, da submissão, da vassalagem amorosa em relação à amada e à natureza como cúmplice. A natureza é cúmplice, né? Da confissão amorosa. Item responde a questão, ok? Cuidado com esse tipo de questãozinha. Próximo. A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas fronteiras. Descobri nessa ocasião, ao espaço de mim, uma linda moça, que parava um instante para contemplar no horizonte as nuvens brancas esgaçadas sobre o céu azul estrelado. Admirei, no primeiro olhar, o talhe esbelto e suprema elegância. O vestido que a moldava era cinzento, com orla de veludo castanho, e dava esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos, que parece vão desfazer-se ao menor sopro. Como os tênis vapores da alvorada, ressobrava na sua muda contemplação doce melancolia e nos secretos de tão ingênua castidade, que ao meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa aparição. E aí você tem um procedimento, né, que é uma sequência da personagem vai surgindo levemente até o momento que combina com uma expressão. No entanto, aqui você tem uma habilidade 18, aliás, porque é 24, é 24, sobre estratégia argumentativa. Ok? Tudo tem talhe corpo. Talhe corpo, essa parte, né? Ok? E tem lá na obra acima também. Começa assim, Iracema, ali do lado de Mel, que tem um cabelo mais negro que a asa da garuna, né? Longo como o talhe da palmeira, que vai ornamentando o corpo dela. Ok? E aí vem aqui. Nós temos aqui
habilidade 24, diz que você tem que reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outros. Okay? E aqui nós temos, né, ele está convencendo você, ok? A mostrar essa figura dessa moça, como ela é, ok? E qual é a expressão que sintetiza? Né? Nessa descrição da personagem Lucila, a estratégia argumentativa do emissor para convencer o leitor quando a figura da linda moça foi encapsulada, isto é, sintetizada. A descrição da personagem Lucila na expressão suprema elegância, esquisito realce, doce melancolia, ingênua castidade e mimosa aparição. Qual item? Item é mimosa aparição, que sintetiza completamente. É isso? Sintetiza completamente. Fernando, faz quanto tempo aí? 1 minuto? Vixe! É. Gente, falta 1 minuto, né? Então, pessoal, o último que é o texto, Caio Fernando Abreu, nessa questão doce, um dos escritores contemporâneos muito importante da literatura brasileira, que diz assim: Gilberto, ela perguntou de repente, foi fechando os olhos até encaixar outra vez direto nos olhos dele. Falaram, vivendo a vida dele. Ela voltou a olhar ao teto, tão atencioso, né? Me levou para jantar, abriu a porta do carro para mim, parecia coisa de cinema. Puxou a cadeira do restaurante para eu sentar. Nunca ninguém tinha feito isso. Apertou os olhos, olhava os dedos, certa ânsia, saudade, saudade. Então ela recuou, apurou o dedo na cabeça pelada da cadela. O Beto gostou da senhora, gostou tanto. Ele fechou os dedos, assim fechados, passou pelos pelos do próprio braço, umas memórias distantes. Ele disse que a senhora era muito chique. Chique eu? Uma velha grossa, esclerosada? Ela riu, vaidosa, mão manchada no cabelo branco, suspirou. Tão bonito, um moço tão fino. Aquilo é que é moço fino. No texto apresentar o diálogo entre mãe e filho, o narrador revela a percepção das relações humanas e sociais marcadas pelo. E aí é uma habilidade sutil que aparece no Enem, que você, que é a habilidade 17, que diz assim, ok? Essa habilidade diz que você tem que reconhecer a presença de valores sociais e humanos que são atualizados e permanentes no patrimônio literário nacional. O que é isso? O que são valores sociais e humanos? A afetividade, certo? É a coragem, a bravura, certo? Diversos valores, são é o amor, que cada momento literário trata diferente, mas eles são permanentes e são atualizáveis. Okay? E aí você diz, poxa, eu não posso. Se eu pegar uma canção lá da década de 1980 que fala de pátria, a galera vai se espantar sobre hoje, né? Tipo, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de nenhum lugar, não sou de lugar nenhum. Aí depois diz assim, tem uma pátria de Paris. A questão do nacionalismo, anos 80, estava longe dos modos de hoje. É nacionalista? É, mas é crítico. Como o romantismo, o nacionalismo é crítico. A gente no romantismo é idealista, né? É ufanista. Aí vem no modernismo vem o nacionalismo crítico. São temas permanentes e atualizados no patrimônio. E aqui vamos lá para concluir. A sensação de rebeldia. Opa! Então, a sensação de rebeldia do filho diante de uma bela figura materna. Entender. Predomínio de sentimentos nostálgicos ligados ao passado. Item C. Rancor em relação à ausência de uma figura do passado. Item D. Hipocrisia da figura materna ao sentir considerações pelas amizades do filho. Item E. Vontade de superação de um passado regado e tensos conflitos familiares. Muito incorreto está nessa questão nostálgica. Item B. Predomínio de sentimento nostálgico ligado ao passado. Porque lá no meio do texto
né, quando ele diz saudade, saudade, não é isso? Nunca ninguém tinha feito isso. E aí a questão do patrimônio vem a questão da saudade, da nostalgia. Ok? Gente, só colocar aí o Galera das Bolsas. A 3 é E. A 14 também é. 15 D de bola. 16 D de dado. 17 A. E 18 C de casa. Gente, boa prova, sucesso, né? Com certeza vai o que vocês sabem, melhor que vocês, e vai dar sucesso, se Deus quiser, e ver que as coisas seguir caminho para todos nós. É isso? Tchau, tchau. Intervalo, pessoal, a gente volta em meia hora, tá?